Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez aqui reunidos, nessa casa bendita que nos acolhe. Mais uma vez reunidos em nome de Jesus, para que nós possamos refletir sobre os ensinamentos do Mestre. Mais uma vez para angariarmos da espiritualidade amiga as suas bênçãos, as suas intuições, porque nós sabemos que todos nós estamos preparados para recebermos tudo aquilo que Jesus nos preparou, mas que ainda nós não abrimos os nossos olhos espirituais nem os ouvidos espirituais. Nós sempre achamos da nossa competência, mas muitas coisas não são de nossa competência e nós esquecemos muitas vezes que nós somos dirigidos muitas vezes pelos espíritos e através desse direcionamento escolhemos o melhor, porque eles querem o melhor de nós. E hoje a nossa lição ela fala de intuição. O título é Intuição. Ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico. E a lição, obviamente, é de Emmanuel. E ela nos diz, na segunda carta de Pedro, o Evangelho de Pedro, capítulo 1, versículo 21, o seguinte: porque a profecia jamais foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Todos os homens participam dos poderes da intuição. No divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que significam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes, não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que, a golpes de esforços próprios, quebram o círculo de vulgaridade que os rodeia, tornando-os instrumento de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através dos seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta. Em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas.
ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Então, Emmanuel vem nos dizer da intuição, aquilo que todos nós temos. Nós não precisamos ser médiuns ostensivos, porque nós recebemos todos os dias intuições. O que fazermos, o que não fazermos, o que nos acalma, o que nos desenvolve a nossa inteligência, o que vai ser bom para nós, sempre a espiritualidade amiga está conosco. Procura nos orientar todos os dias. Por isso mesmo que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta de Kardec que diz: os espíritos influenciam em nossas vidas? E a resposta dos espíritos superiores é exatamente essa: muito mais do que imaginais. Muitas vezes até vos dirigem. Essa é a pergunta que está no Livro dos Espíritos. Então, por essa resposta, a espiritualidade vem nos dizer o quanto nós somos intuídos, o quanto nós devemos ou não devemos fazer algumas coisas e eles não nos intuem. Não que eles tenham domínio sobre nós. Não é isso, porque a espiritualidade superior jamais teria domínio sobre nós. Ele simplesmente intui a melhor solução, se bem que a escolha é nossa. Essa intuição ele nos envia, mas a escolha quem deve fazer somos nós. Então, os caminhos que percorrermos não é culpa dos espíritos, sim nossa culpa, ou nosso sucesso. Então, nós devemos, assim, em todas as ocasiões, lembrar que Deus nos dá essa possibilidade, e como ele diz aqui, é concessão de Deus essas intuições, que a espiritualidade superior vem nos trazer através dessas revelações, muitas vezes, e nós dizemos assim, através dessas revelações, muitas vezes nós dizemos: nossa, eu tive uma ideia genial, eu tive uma ideia fabulosa. Muitas vezes, e ele mesmo diz aqui, que a cooperação da espiritualidade, ela vem através dessa intuição. Ele vem nos trazer muitas vezes coisas maravilhosas. Os cientistas são inspirados todos os dias. Todos os dias descobrem-se remédios, métodos em todos os campos da vida. Eles estão a nos intuir. Depende de nós o que nós vamos aceitar ou não. Então, por isso que muitas vezes nós vemos feitos assim maravilhosos e que tem o nome de uma certa criatura, de uma certa pessoa. Mas não esqueçamos que essas coisas são concessão de Deus.
Ele nos traz essa intuição do que devemos fazer, de como devemos progredir. Mas, como eu disse anteriormente, vale aquilo que nós decidirmos. Se eu decidir não fazer, o problema é meu. A espiritualidade vai achar outro método para que as benfeitorias do planeta seja feito por outras mãos, se eu não aceito as intuições que são recebidas. Veja que tem todo um projeto de Deus. E esse projeto de Deus, muitas vezes, somos nós. Mas, se não aceitarmos, com certeza alguém aceitará. E o progresso se fará em todo mundo. Então, e a intuição, ela não é privilégio da doutrina espírita, no campo espírita, com os amigos espíritas. São de todos, de toda a humanidade. Então, nós só temos uma coisa a fazer: agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá todos os dias. Agradecermos a Deus e recebermos todos os dias as bênçãos de Jesus, as bênçãos, a concessão de Deus para a nossa vida, para que nós possamos amanhã ser espíritos melhores do que somos hoje. Que a tua luz, Senhor Jesus, que o teu amor reine sobre todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.